Então, após a gente ter falado de genômica, da parte principal da genômica, sobre a montagem genômica, anotação genômica, a parte mais trabalhosa, a gente começa então a falar a pós-genômica, tudo aquilo que é feito depois que os genomas já estão montados e anotados. É aqui que vão entrar todas as análises de genômica comparativa, em que eu vou comparar duas espécies, por exemplo, para ver o que tem de similaridade e diferença entre essas duas linhagens ou duas espécies. Então, tudo começou lá no sequenciamento de sangue, como a gente viu, com a criação das bibliotecas em bactérias, que demoravam demais e era muito dispendioso. Naquela época, a gente tinha aí até 2004 aproximadamente 1.000 projetos genomas depositados em bancos de dados. A partir de 2003 a 2004, quando são introduzidas novas tecnologias de sequenciamento de nova geração, esse preço e o tempo por sequenciamento começam a cair drasticamente, devido ao fato de que a gente agora, apesar de produzir leituras muito menores, né, do que aquelas geradas no sangue, né, fragmentos curtos e médios, a gente tem muito mais bases percorridas, um custo muito mais baixo para fazer sequenciamento do genoma inteiro, né, e com isso a gente consegue montar esses genomas muito mais rapidamente, apesar da dificuldade na montagem do genoma, pelo fato de que as sequências são menores, a gente tem uma maior quantidade de dados e com isso consegue se gerar mais trabalhos voltados ao sequenciamento genômico. Hoje em dia, por exemplo, a gente antigamente precisava de uma sala enorme, cheia de equipamentos, como pode ser visto aqui, mas hoje em dia, uma sala dessa, a gente já consegue ter um sequenciamento de um genoma humano completo em um dia, rapidamente, utilizando essas máquinas. Então, agora a gente não precisa ter aquelas facilities enormes para sequenciamento. Em um pequeno laboratório, com dinheiro, a gente já consegue fazer esse sequenciamento no local ali de trabalho mesmo, sem precisar enviar essas amostras para fora. Então, o que acontece é que, com essa diminuição do preço e do tempo para o sequenciamento, a quantidade de genomas, de projetos de genomas depositados em bancos de dados começa a crescer exponencialmente, como é visto nessa figura aqui. E esse crescimento, o mais interessante de tudo, é que ele está ligado principalmente a projetos bacterianos. Veja aqui nessa figura, aproximadamente 16 projetos de genomas bacterianos estavam registrados no banco de dados do Gold no final de 2011. Então, mostrando que existe um grande interesse em genomas bacterianos, comparado aqui com Archaea e Eukarya, que não chega a 3.000 projetos genomas ao todo. E por que desse grande interesse, então, por bactérias? Primeiramente, a primeira coisa a se lembrar é que as bactérias perfazem aproximadamente 60% da biomassa da Terra. E menos de 1% das espécies microbianas, tem gente que fala aí que é até 2%, são identificadas no momento. Então, quer dizer que com a utilização de meios de culturas, como a gente faz, a gente sempre prioriza o crescimento de bactérias que vão causar doenças em humanos, por exemplo, né, utilizando meios de cultura como BHI, que é Brain Heart Infusion, então a infusão de cérebro e coração. Então a gente está sempre tentando priorizar bactérias que cresçam no ser humano e que causem doenças no ser humano. E por isso a gente não tem aí identificação de aproximadamente 98 a 99% das bactérias existentes. E elas têm diversas aplicações, como aplicações ambientais, na degradação de lixo, por exemplo. Então, por exemplo, no caso de biorremediação, na medicina, na produção de proteínas heterólogas, na indústria também, na produção dessas proteínas, na produção de aminoácidos, na utilização em alimentos como o Yakult, queijo, etc., e na agricultura também, né, utilizando bactérias nitrificadoras, por exemplo, no solo. Então, as bactérias são muito importantes e elas estão nos envolvendo o tempo todo. A gente está envolto por bactérias o tempo todo. E aí, por que a gente compara esses genomas bacterianos, então? A questão é que a compreensão da biologia e a busca por explicações do tipo porquê nos estudos da vida sempre tiveram suas respostas na análise comparativa e evolutiva das informações dispostas. Então, por exemplo, a gente tem uma figura aqui com um cara olhando 6 e o outro está vendo 9. Como a gente não tem um ponto referencial para dizer, olha, este é o lado correto,
não tem algo para ser comparado nessa situação, a gente não pode dizer quem é que está correto ou quem está errado. Os dois estão corretos nesse caso. Então vejam que a gente precisa de um ponto referencial para comparar tudo. Então aqui, por exemplo, antigamente eram feitos estudos de correlação e evolução no tamanho de cérebro entre diferentes vertebrados, mostrando aqui o ser humano, o gorila, o tamanho do cérebro do elefante, golfinho e do gato, e mostrando as proporções dos tamanhos deles, um comparando ao outro. Vejam então que o tamanho do cérebro não está necessariamente ligado a maior ou menor inteligência necessariamente. Mas uma questão que aparece quando a gente faz esse tipo de análise é a apomorfia, que era uma característica evolutiva recente, derivada de uma característica primitiva percebida na comparação entre espécies diferentes. Então a gente tem que levar em consideração esse tipo de questão na hora de fazer análises genômicas. E atualmente todo tipo de informação biológica tende a responder a alguma pergunta com relação à motivação de um organismo possuir determinada característica, baseia-se essencialmente na observação da função dessa característica, órgão, sequência de DNA, e a presença ou ausência dessa mesma característica em organismos de outros grupos animais. Então vejam aqui, por exemplo, que lá na embriologia também vocês fazem análise entre organismos diferentes, comparando como eles são. Na anatomia também existe a anatomia comparada, que compara os órgãos entre diferentes animais para poder ver como que as funções desses órgãos, a partir da evolução, como que eles evoluíram. Vale notar que alguns cientistas têm feito tentativas de realizar uma analogia de genômica com a anatomia, então. Portanto, comparar presença ou ausência de órgãos e organismos ou presença ou ausência de genes em genomas retratam, de forma mais geral, o mesmo tipo de pensamento científico que utilizamos para descobrir a evolução do cérebro no desenvolvimento dos primatas, por exemplo. Então aqui a gente tem, por exemplo, algumas sequências de genes de diversos organismos, vaca, veado, baleia, hipopótamo, do porco, pecari e do camelo. E aí a gente vê que existem regiões que são iguais entre todas, que estão aqui em azul, marcadas aqui nas sequências, e que são elas que servem para dar o suporte para a gente dizer quão próximos ou quão distantes esses organismos estão. E existem sequências que só estão, por exemplo, no hipopótamo, na baleia, no veado e na vaca, que é na posição 162, por exemplo. Tem uma na posição 166 que só está na baleia e no hipopótamo, então que torna esses organismos mais próximos entre si e assim por diante. Então, a partir dessas diferenças, dessas pequenas diferenças, é que a gente vai dizer quão distantes estão dois organismos um do outro, ok? E a gente vai falar melhor disso na hora de chegar na parte de filogenia, em que a gente vai comparar essas análises, então, para poder saber quão próximos e quão distantes estão esses organismos. Um outro tipo de análise comparativa que todo mundo conhece é a evolução dos bicos dos tentilhões, proposta por Charles Darwin. O formato do bico retrata uma perfeita adaptação da espécie à disponibilidade alimentar em diferentes ilhas do arquipélago de Galápagos, e a partir de observações como essa surgiu uma linha de estudo baseada na evolução da espécie a partir da seleção natural. Vejam que legal, a gente já trabalha com comparação de características há muito tempo. E essa relação analógica entre anatomia e genoma comparativa que já foi discutida também é interessante de ser realizada, assim como podemos comparar a estrutura de apêndices locomotores, a estrutura de conformações cranianas entre espécies, destacando diferenças e similaridades. Da mesma forma, podemos comparar a composição de genomas que tange presença ou ausência de genes, organização de genes, entre outros, e relacionar isso com as características funcionais das espécies. Quando trabalhamos com genômicas, a mesma analogia pode ser aplicada, então. Observamos e sequenciamos genomas dos organismos, com o único genoma em mãos, sabemos também todas as possíveis proteínas que podem ser codificadas pelo DNA desse organismo e podemos mapear as enzimas para as vias metabólicas ou vias de carboidrato, lipídios e outras moléculas, por exemplo. E as verdadeiras questões que levarão a uma maior compreensão da relação entre genótipo de organismo, conteúdo de DNA e seu fenótipo, características enquanto ser vivo, são mais facilmente descobertas quando realizamos comparações entre organismos evolutivamente parecidos, similar ao que é feito numa criotipagem, por exemplo, em que a gente tem lá uma representação de todos os cromossomos de uma determinada pessoa.
então de organismos evolutivamente parecidos, mas que possuem algumas diferenças em questões essenciais relacionadas ao seu metabolismo, por exemplo. Perspectiva essa que é fundamental para a ciência denominada genômica comparativa. Afinal, se não tiver nenhuma diferença entre eles, não tem por que se comparar esses genomas. Então, no caso do cariótipo, por exemplo, entre o homem e a mulher, você tem uma diferença que na mulher tem um XX e o homem tem XY. Então, a partir dessa diferença, pode-se criar, por exemplo, uma análise comparativa. Okay? Ou, por exemplo, comparar o ser humano com o chimpanzé, para poder ver similaridades e sequências entre os genomas de ambos, né? Através, por exemplo, de análise de hibridização de DNA, que você faz o aquecimento da amostra de DNA e depois tenta fazer a ligação dessas sequências para ver o quão similares elas são entre si. Então, por exemplo, no caso do homem com chimpanzé, existe 2,5% de diferença apenas. Com o homem com gibão, 5,1% nessa mesma análise. Com o macaco do Velho Mundo, 9%, o macaco do Novo Mundo, 15,8% e com o lêmur, 42%. Então, a partir disso, a gente também consegue fazer análises comparativas, utilizando técnicas de hibridização de DNA.